Bem, turma, hoje o nosso assunto será princípio de Pareto, ou teoria 80-20. A proposta é, nós vamos construir o gráfico de Pareto, essa ferramenta tão importante aí. E mais à frente, nós vamos utilizar também o princípio de Pareto, a teoria 80-20, para a classificação ABC de materiais. E normalmente, quando eu explico o princípio de Pareto e a construção do gráfico de Pareto, em algumas aulas, os alunos comentam: isso aí eu já vi em algum momento, isso é classificação ABC. Não, muita calma nessa hora. Antes existe o princípio, a teoria 80-20, e nós aplicamos em diversas situações da nossa vida empresarial, da nossa vida corporativa, como uma prática de estratégia de vendas, por exemplo, na área de qualidade, como o gráfico de Pareto, para classificar materiais, lá na área de logística, na área financeira. Se você entendeu esse princípio, essa relação de muitos efeitos normalmente tem poucas causas, você pode utilizar como uma ferramenta e muito útil no seu dia a dia. Bem, então, vou fazer uma perguntinha aqui para vocês. O nosso país, o nosso Brasil, é um país muito rico ou um país muito pobre? Eu tenho certeza que, na cabeça de vocês, a resposta será muito rico, e é um país muito rico. Porém, não está tão bem distribuído assim. Tá? E o que nós percebemos hoje, Vilfredo Pareto, esse economista italiano, ele percebeu há mais de 100 anos. Tá? Ou seja, ele percebeu que a maior parte das terras na Itália naquele período estavam na mão de poucas pessoas. Com isso, ele começou a realizar estudos envolvendo dados e números, tá? E constatou que essa relação de muitos efeitos normalmente tem poucas causas, se repetia também. E não é muito diferente hoje essa relação na pergunta que eu fiz. Tá? Ou seja, a maior parte da riqueza do nosso país, dos efeitos, normalmente está centralizado na mão de poucas pessoas. E essa relação, turma, eu vou explicar para vocês com mais alguns exemplos no próximo slide, mas não vamos ficar somente na teoria, nós vamos transformar isso em algo prático, em algo sintético, dados para realizar estudos e para realizar de forma otimizada dentro da empresa também, para tomada de decisão, para organização, tá? Para diversas situações. Vou avançar aqui. Dá uma olhada aqui, turma, nessa relação. Eu preciso que isso fique bem claro na cabeça de vocês. No princípio de Pareto, na teoria 80-20, a maior parte dos efeitos, 80% dos efeitos, normalmente vem de poucas causas. Tá? E eu já consigo pensar nessa relação de uma forma prática. Se a maior parte dos efeitos tem poucas causas, é pertinente que eu atue nessas poucas causas ou para melhorar, otimizar esses efeitos, ou para reduzir esses efeitos aqui. Observe abaixo aqui. Vamos pegar aqui uma empresa que tem lucros, e se essa empresa ela existe para ter lucros, né, e não prejuízos, e vou fazer uma relação aqui com os produtos dessa empresa. A maior parte do lucro dessa empresa normalmente vem de poucos produtos, de uma quantidade reduzida de itens cadastrados. Então, os efeitos, os lucros, 80% dos lucros, normalmente vem de uma parcela reduzida, 20% dos produtos que são as causas. Turma, essa relação 80-20, esse 80%, 20%, ele é simbólico, tem uma flutuação aí que pode existir. Tá? Vou dar o exemplo aqui de uma loja de materiais de construção. Quantos itens existem cadastrados numa loja de material de construção? 10 itens? 15? 100? 200? Tem loja de construção que tem 5 mil, 15 mil itens cadastrados, muitos itens cadastrados, tá? Mas quais os itens que normalmente têm mais saída, têm mais giros, os que vendem mais, que trazem mais lucro para a empresa? Cimento, lajota, ferragem, piso, tá? Telha,
Então eu consigo contar na ponta dos dedos aqui uma quantidade pequena de itens, já lembrando aqui na cabeça, que trazem muita receita para a empresa, consequentemente lucro, tá? Então, esse material e de quantidade reduzida que sai muito, eu posso deixar faltar? Então, é algo que eu posso utilizar como estratégia. A maior parte dos lucros normalmente vem de poucos produtos. Turma, esse princípio, então, ele aplica na maioria das situações, mas nem todas as situações, tá? Então, é um princípio que eu utilizo de forma estratégica. Olha só esse outro exemplo aqui. A maior parte dos lucros de uma empresa normalmente vem de uma parcela reduzida de clientes, tá? De uma parcela reduzida de clientes. Vou dar o exemplo aqui dos bancos. Não significa que exatamente todos utilizam essa prática, tá? Mas eu tenho certeza, e eu já conversei com algumas pessoas que trabalhavam em um determinado banco que se utilizava desse princípio, dessa teoria. E a pessoa que me comentou isso comigo, ela nem sabia que isso era um princípio, que isso era uma teoria, tá? A maior parte dos lucros vem de poucos clientes. Vamos pensar aqui, quando você quer conversar com o seu gerente, você é pessoa física. Você vai na gerência, pessoa física. Chegando lá, vai ter uma quantidade de cadeiras. Provavelmente você não vai ser atendido de pronto, você vai pegar uma senha, você vai sentar lá no banco, vai aguardar um pouquinho e vai ser atendido da forma que você merece ser atendido, tá bom? E você tem uma empresa, você é CNPJ, tá? Tem um CNPJ. Você vai nesse banco também, quer conversar com a gerência, você não vai na pessoa física, no gerente pessoa física, você vai no gerente pessoa jurídica, né? Ele vai fazer esse atendimento para você aí. Você também provavelmente vai aguardar um pouquinho, mas é bem provável que você entre mais rápido do que o gerente pessoa física, tá? É bem provável, tranquilo? E na maioria dos bancos existe uma terceira gerência, que normalmente os bancos dão um nome diferenciado, um nome em inglês, um nome de um artista do passado famoso e por aí vai, tá? Será que é a terceira gerência? Que às vezes você está lá no banco, aguardando lá como pessoa física, tem lá o gerência pessoa jurídica atendendo, e tem um pessoal que entra direto lá para conversar com o gerente. Você percebe que o clima é diferenciado, tem um cafezinho, tem algo a mais. Será que esse pessoal dessa terceira gerência não seriam pessoas que têm mais de 10 milhões na conta? Será que esse pessoal dessa gerência não seria um pessoal que tem ações, movimentam muito dinheiro nesse banco, tem empresas diversas também? Né? Então, e provavelmente o pessoal dessa terceira gerência, às vezes eles nem vão ao banco, o gerente é que vai na casa da pessoa. Tá? Seria pertinente essa parcela reduzida de clientes que trazem muita renda para o banco, muito movimento, muita tarifa, será que seria pertinente deixá-lo esperando lá 30, 40 minutos na fila do banco? Então, é uma estratégia que pode ser utilizada em outras situações, até que se prove o contrário. Nesses bancos todos serão tratados de forma igualitária. Tá? Vamos passar para outro exemplo. Olha só, praticamente todos hoje têm um celular, não é? Quantos aplicativos tem no seu celular aí? 10, 20, 30, 40, muitos aplicativos, né? E outras funcionalidades. Mas para que nós utilizamos o celular hoje realmente? Alguns alunos não falam nem mais para falar, né? Primeiro é mandar mensagem, navegar na internet, lá para o terceiro, quarto ou quinto para fazer ligação. Tá? Mas não tem problema não. Fato é, turma, que tanto com o celular e o computador, a maioria dos usuários de celular e de computador normalmente se utilizam de apenas 20% dos seus recursos. Quantas funcionalidades tem o celular, tem o computador? Fica até difícil de contar, não é? De quantas funcionalidades, quantas coisas eu consigo fazer com esses equipamentos. Tem até um estudo de caso, se eu não me engano, da Microsoft. Se não for Microsoft, é IBM, tá, turma? Mas se eu não me engano, é Microsoft. Eles fizeram um mapeamento com seus clientes diversos aí e identificaram os 20% de causas que mais impactavam
os clientes, né, que mais davam problemas para os clientes, entre todos os clientes. E eles atuaram firmemente nesses 20% de causas que traziam tantos problemas e conseguiram melhorar muito os seus produtos. Tá? Um último exemplo aí para deixar bem claro essa ilustração, essa relação efeito-causa. 80% dos efeitos, muitos efeitos, normalmente tem poucas causas. Isso eu quero que fique bem claro para que a gente aplique depois no gráfico. Então, a maior parte dos clientes normalmente preferem poucas cores e poucos sabores. Tá? Qual o sabor de sorvete que você mais gosta? Se eu fizer essa pesquisa numa sala de aula, ou inclusive na rua, rapidamente eu vou identificar algumas coisas. Quantos sabores tem na sorveteria lá que você frequenta? 10, 15, 20, 30? Tem sorveteria aqui na minha região que tem mais de 50 sabores. Mas, quando nós vamos a essa sorveteria, nós gostamos de experimentar aqueles diferenciais. Tá? Mas, normalmente, eu não deixo de pegar chocolate, morango, flocos, creme, tá? E mais algum outro. Ou seja, a maior parte do cliente normalmente prefere poucas cores e sabores. Tá? Seria pertinente, então, essa sorveteria deixar faltar sorvete de chocolate, por exemplo? Um grande tiro no pé, não é? Porque se eu deixo de faltar chocolate, os clientes provavelmente vão ficar insatisfeitos porque não tem aquilo que na maioria eles procuram. Tá? Da mesma forma, quais as cores de roupa que nós compramos? Ah, não, eu compro roupa para usar no meu dia a dia, verde-limão fluorescente. Pode ser que uma pessoa ou outra goste, não é? Mas a maioria das pessoas vão comprar roupas pretas, azuis, vermelhas, das diversas cores, poucas cores. Tá? Então, retornando aqui ao exemplo da sorveteria, tá? Seria pertinente para o dono dessa sorveteria ter um estoque altíssimo de sorvete de cupuaçu, por exemplo? Bom, na nossa região, nem tanto. Mas pelo menos uma quantidade pequena ele tem que ter, porque um ou outro cliente vão aparecer ou vão querer experimentar esse sabor de sorvete. Mas o chocolate, o morango, o creme, o flocos, esses mais comuns, ele tem que ter um estoque alto, porque tem muita saída normalmente. Tá? Vou avançar aqui. E esse princípio, turma, tá, de Pareto, lá que foi percebido por Vilfredo Pareto, ele foi homenageado por Joseph Moses Juran. Tá? Juran é um guru aí da área de qualidade, e ele desenvolveu essa ideia do gráfico de Pareto e homenageou Vilfredo Pareto com o seu nome para esse gráfico. E é esse gráfico que eu vou ensinar passo a passo para vocês, tá? A construção e a interpretação desse gráfico. Então tá aí a ilustração do gráfico de Pareto. Tá? O que caracteriza um gráfico de Pareto? Quando você bate o olho, isso daí é um Pareto. São as colunas decrescente, ou seja, organizados do que mais aconteceu para o que menos aconteceu, e uma curva crescente, que é a curva do percentual acumulado, como esses problemas somados eles se acumulam. Justamente para que eu possa colocar nesse gráfico a relação 80-20, tá? Efeitos e causas. Outra coisa que caracteriza também o gráfico de Pareto são os 3 eixos aqui. Um eixo representando, tá, as quantidades, no qual eu tenho aqui a evolução das colunas, outro eixo com as minhas causas e os meus defeitos, e um terceiro eixo aqui representando os percentuais acumulados. Ele está relacionado a essa curva aqui, tá bom? Então, em algumas literaturas, eles chamam de curva de Pareto. Lá, vamos pensar lá na logística, de curva ABC, justamente por causa dessa curva aqui e da relação 80-20. Tá bom, turma? Espero que tenha sido clara essa explicação e vamos para o exemplo prático, ou seja, esse princípio 80-20, vamos transformá-los em dados, em números, para que eu possa aplicar em outras atividades na minha vida profissional.